Olá, alunos do terceiro ano da Escola de Noronha do Vale. Eu estarei com vocês esse ano de modo remoto, nesse princípio de ano, e estaremos juntos aí no componente curricular de filosofia dentro da área de ciências humanas e sociais aplicadas. Então eu estarei com vocês aí nas aulas de filosofia e eu pretendo trabalhar com vocês de modo remoto pelo canal lá do WhatsApp da escola e também lá pelo chat do CMSP. Então lá no CMSP nós temos lá o chat, né, da turma, terceiro A, B, C, D, E, tal. Nós temos lá um chat genérico para toda a escola do terceiro ano e nós temos o chat por sala, né? Então eu estarei no chat por sala durante o período da minha aula com você na manhã, né, ou na noite. Então eu estarei lá disponível para conversar com você durante o período da minha aula, os 45 minutos da minha aula, né? Então eu estarei lá, você pode entrar lá, né, no caso, se você estiver em ensino remoto ou se você estiver na escola e o orientador aí na sala de aula permitir que você faça isso, né, ou se houver aí um telão, alguma coisa que nós possamos nos comunicar, eu espero que nós possamos estar juntos lá conversando sobre filosofia, entendendo aí realmente, né, o que é que nós precisamos, né, aprender esse ano. Então, a primeira indagação que vem por aí, o que é filosofia? Então, é uma pergunta que nós vamos tentar responder, porque a filosofia ela é muito ampla. A filosofia, lá nos seus primórdios, ela nasce como mãe de todas as ciências. É bem claro, lá nos primórdios da filosofia. Hoje já não é mais isso. Hoje a filosofia ela foi, né, destrinchada, ela ramificou-se em N áreas do saber e cada uma hoje tem o seu domínio específico sobre o seu conhecimento. Mas lá, né, no alvorecer da filosofia, né, lá nos primórdios, lá no princípio da filosofia, nós temos aí então o que? A filosofia como mãe de todas as ciências, é esse saber, esse indagar, essa busca, essa procura do conhecimento, esse estranhamento, essa indagação, né? Tudo isso que acontece com o ser diante da realidade que o cerca é que vai dar base para todo o conhecimento que nós temos hoje e tudo isso que possibilitou o progresso da humanidade. Então vamos juntos aí nesta jornada, vamos tentar entender o que é a filosofia e vamos procurar, dentro do possível, né, dentro daquilo que nos é oferecido, filosofar um pouco. Então vamos lá, bom ano para você, bom retorno e vamos à nossa aula. Vamos aí para a nossa primeira aula de filosofia do ano 2021. Então, nessa aula, o assunto que nós iremos tratar é filosofia e cotidiano. Então, a aula que vai estar disponível para você no dia 11 no Centro de Mídias é a aula Filosofia e Cotidiano. E você deve acessar essa aula lá pelo Centro de Mídias e responder a tarefa no final da aula para que você tenha confirmado a sua presença virtual, você que é aluno de modo remoto. Então veja bem, esse ano você deve enviar a resposta para o meu e-mail institucional, geraldomatos@prof.educacau.sp.gov.br. Esse será o e-mail oficial da nossa comunicação nesse ano. O estudante do ensino remoto deve acompanhar a aula do CMSP toda quinta-feira às 18h30. Então a nossa aula de filosofia esse ano será às 6h30 lá no CMSP. E responda às tarefas propostas pelo app, para que você possa ter então a sua presença registrada. Tire suas dúvidas pelo canal do WhatsApp comigo, né, no canal do WhatsApp da turma lá da escola, ou pelo chat das turmas lá no CMSP. Então lá nós temos as turmas e dentro das turmas nós temos o chat
da escola, terceira série, e nós temos o chat da terceira série E, né, que é a nossa sala que nós estamos falando hoje. Nós temos aí o chat das salas terceiro A, terceiro B, terceiro C, terceiro D e terceiro E. Então, todas essas séries, né, estão lá, disponíveis lá no chat da escola. Então, basta você entrar lá na sua turma e conversar com o seu professor, né? Então, o chat está disponível para isso dentro do CMSP. Os dados são patrocinados, você não paga nada, basta você acessar pelo computador ou pelo seu celular, que você não vai pagar nada para conversar com o seu professor e assistir às aulas do Centro de Mídias. Então vamos lá, Filosofia e Cotidiano, parte 1. Objetivo dessa aula: identificar a presença da filosofia no cotidiano. Então a filosofia ela está presente no cotidiano das pessoas, né? No dia a dia existe uma filosofia, né? Nós fazemos filosofia o tempo todo. Toda vez que nós pensamos, toda vez que nós tomamos alguma decisão, toda vez que nós paramos para decidir, pensar, imaginar, criar alguma coisa, nós estamos, de certo modo, realizando um tipo de filosofia. Então, o que é filosofia? Perguntas fundamentais, não se esqueça. Então, para que nós possamos compreender o que é filosofia, vamos ler esse pequeno texto aí, para que a gente possa entender, né, mais ou menos o que realmente é a filosofia. Então, em um estudo científico, alguns cientistas colocaram 5 macacos em uma jaula. Dentro da jaula havia uma escada e logo acima da escada um cacho de bananas. Toda vez que algum macaco subia na escada para tentar pegar as bananas, os cientistas jogavam água gelada nos outros macacos da jaula. Depois disso acontecer umas 4 vezes, os macacos concluíram que havia uma relação entre subir na escada e a água jogada neles. Logo, toda vez que o macaco subia na escada para pegar as bananas, os outros macacos o impediam com socos e batidas. Dessa forma, ninguém se atrevia a subir na escada para pegar bananas. Observando isso, os cientistas trocaram um dos macacos da jaula por um macaco novato. Logo que esse novato chegou, subiu na escada e foi tentar pegar as bananas, mas antes que as alcançasse, recebeu muitos socos dos outros macacos, que o impediram de cometer tal ato. Depois da 4ª tentativa e de muitos socos, logo aprendeu que não podia subir na escada. Os cientistas então trocaram outro macaco original por um macaco novato. A mesma coisa aconteceu quando ele tentou subir na escada para pegar as bananas. Recebeu socos dos macacos originais e do novato, que já havia aprendido que não podia subir na escada. E assim os cientistas continuaram a fazer, trocando os macacos originais por novatos, até que na jaula só ficaram macacos que nada sabiam sobre o banho de água gelada, mas continuavam a bater nos macacos que subiam na escada. Se pudéssemos perguntar aos macacos por qual motivo eles batiam em quem subia na escada, provavelmente eles responderiam: por aqui sempre foi feito dessa forma. Nessa jaula, macaco que sobe na escada apanha. Nunca souberam do banho de água gelada e não criaram relação com as bananas. Só sabiam que não podiam subir na escada. Então, esse texto aí nos revela, né, de um modo bem claro e cristalino, que às vezes, né, as nossas manias, os nossos jeitos, as nossas formas de lidar com a vida, sempre de acordo com aquilo que está sendo oferecido para a gente, para a filosofia nem sempre é o melhor caminho. A filosofia ela busca o quê? Questionar justamente essas questões, né, que nós temos como certas, como reais, como verdadeiras. Será que elas são verdadeiras? Será que as respostas que nós temos para essas questões são verdadeiras? São de fato as melhores respostas que nós poderíamos ter? Ou nós agimos aí como esses macacos que, não tendo uma outra opção, não tendo uma outra condição de questionamento, uma outra condição de pensamento, se sujeitaram àquela a qual lhes era imposta desde o começo?
Então é preciso que nós passemos a refletir, a fazer essa reflexão sobre a nossa vida, sobre o nosso pensamento, sobre o momento em que nós estamos vivendo, sobre aquilo que está sendo colocado para nós. Será que aquilo que está sendo colocado para nós é realmente o melhor para nós? Então, a partir do texto anterior, que perguntas fundamentais poderiam ser feitas? Então pense um pouco aí quais questionamentos você poderia fazer na vida de hoje acerca da sua existência que você não faz, né? O trabalho que você está é o melhor para você? É a melhor coisa que você poderia ter? A sua vida é a melhor vida que você poderia viver? O que você tem é o melhor que você poderia ter? Haveria aí um outro meio de mudar isso, de conseguir isso dentro daquilo que a sociedade pede, de forma legal, de forma organizada, justa, de forma boa, de forma fraterna? Então é preciso refletir sobre isso, porque às vezes nós nos contentamos com muito pouco, quando na verdade nós mereceríamos muito, principalmente daquelas coisas que vêm do poder público, daquelas coisas que são dinheiro de todos nós, e nós nos contentamos muito com coisas pequenas e achamos que aquilo é o melhor que nós poderíamos ter, quando na verdade aquilo é o mínimo, é uma migalha do que estão, nos oferecendo e do que deveríamos realmente receber. Então, esses questionamentos na filosofia são fundamentais para que a gente possa ter uma percepção, daquilo que nós vivemos e daquilo que nós poderíamos viver, daquilo que nós deveríamos questionar, daquilo que nós deveríamos repensar e daquilo que nos causa às vezes um espanto, uma admiração, e nós não temos assim muito resposta, Nós não temos muito uma condição de responder aquilo dentro daquele estado de admiração. Nós ficamos atônitos, com aquilo, ficamos assim no estado de estupefação e nos achando, poxa, isso aí eu não posso nem pensar, não tem nem como eu imaginar, não tem nem como eu pensar isso, como é que eu vou ter uma opinião sobre isso, como é que eu vou pensar sobre isso se eu não sei nada sobre isso? Então é preciso às vezes buscar o conhecimento, é preciso às vezes buscar uma fonte digna de conhecimento para entendermos um pouco sobre aquilo e aí então fazermos uma reflexão mais justa sobre aquilo. Então Aristóteles, um filósofo que viveu em 384 a.C. e morreu em 322 a.C., porque nós estamos na era cristã, nosso calendário é marcado depois do nascimento de Cristo e antes do nascimento de Cristo. Então Aristóteles viveu em 384 a 322 a.C., Então seriam 2020, 2.340 anos atrás, mais ou menos, ele viveu. Então, ele criou um pensamento chamado metafísica. E para a metafísica de Aristóteles, metafísica significa aquilo que está para além da física. Ele dizia que a filosofia nasce da admiração. Então, para Aristóteles, o homem se admira das coisas, se admira da natureza, se admira da condição dele diante da natureza, se admira diante dos fenômenos da natureza, porque chove, porque faz sol, porque escurece, porque eu sinto frio, porque eu sinto calor, porque eu tenho fome. Então todos esses fenômenos, eles causam nossa admiração e consequentemente nós criamos para tentar resolver o nosso problema interior, resolver o nosso problema de encontrar respostas para essa admiração, nós criamos a filosofia. Então a admiração, ela vem do latim admirare, significa olhar, espantar-se no latim, e vem também do grego, psalma, psalma significa espanto, perplexidade, admiração, ou admiração e espanto, Então nós vemos aí que tanto no latim quanto no grego a palavra admiração tem aí o mesmo sentido, para os gregos antigos, para os
os latinos, ela significava quase que a mesma coisa que nós temos hoje. Então, significa olhar, ficar olhando uma coisa, se espantar com aquela coisa, ter essa perplexidade, ter uma admiração, ter espanto diante daquela coisa. Então, nós devemos, então, com a filosofia, ter essa mesma atitude, né? Ah, mas fulano fez uma lei que faz isso, mas será que essa lei é a melhor lei que foi feita? Será que essa lei visa realmente beneficiar as pessoas que ela diz que visa beneficiar? Então é preciso aprender a espantar, você precisa aprender a observar, olhar, né? É preciso ter um certo espanto com as coisas, porque às vezes nem sempre aquilo que nos é passado como algo bom é realmente bom para nós. René Descartes, um outro pensador que viveu já, né, em 1596, morreu em 1650, né, na Europa, ele diz que a admiração como a primeira de todas as paixões. Isso é para ele a filosofia. Uma admiração como a primeira de todas as paixões. Então, é algo que para ele está ligado à paixão, né? Então, o que é paixão? Né? Paixão é aquilo que nos envolve por completo, aquilo que nos arrebata, né? Aquilo que nos toma a alma, aquilo que nos toma o espírito, aquilo que nos faz ficar completamente, né, encantado com aquilo. Então, a paixão aí, no caso da admiração de Descartes, ela é um pouco mais complexa ainda do que a visão aristotélica, porque para Aristóteles era apenas uma admiração, já para Descartes é uma admiração com paixão, com desejo de entrega, com desejo, né, de entender, de estar junto, de buscar aquilo, né? Então existe aí uma paixão, né, nessa busca, dessa admiração. Então eu me admiro, fico perplexo com aquilo, mas existe em mim uma busca, né, um desejo de entender aquilo de uma forma apaixonada. Então, quando você está apaixonado, quando ele tem uma paixão por determinada coisa, ele quer aquilo de todas as maneiras. E o filósofo quer entender, então, aquele objeto de admiração de todas as maneiras. A filosofia nasce do espanto, da admiração diante daquilo que buscamos compreender. Então, toda vez que nós buscamos compreender alguma coisa, né, nós temos essa admiração, nós temos essa paixão, nós temos esse espanto por aquilo que nós queremos compreender, porque se nós queremos compreender, significa que nós não compreendemos. Então o primeiro passo é o quê? É buscar um meio de compreender aquilo, adquirir o conhecimento que me torne capaz de compreender aquilo que eu quero compreender, aquele objeto do meu estudo, aquele objeto do meu espanto, aquele objeto da minha admiração, da minha perplexidade. Titeto, né? Pelos deuses, Sócrates, causa-me grande admiração que tudo isso possa ser, e só de considerá-lo chego a ter vertigens. Sócrates, estou vendo, amigo, que Teodoro não ajuizou erradamente tua natureza, pois a admiração é a verdadeira característica do filósofo, não tem outra origem a filosofia. Então Platão, no seu diálogo Titeto, né, ele coloca na boca de Titeto uma palavra, um questionamento para Sócrates, né? Então Platão foi discípulo de Sócrates, só que Sócrates não deixou nada escrito. O que nós sabemos de Sócrates, nós sabemos porque Platão escreveu, né, e deixou os seus escritos. Então, ele diz que Titeto pergunta para Sócrates, né, pelos deuses, Sócrates, causa-me grande admiração que tudo isso possa ser, e só de considerá-lo chego a ter vertigens. Então, Titeto diz que a filosofia, né, o espanto da filosofia, a admiração da filosofia provoca nele uma vertigem, né, um desejo interior de conhecer aquilo de uma forma inusitada, né? Provoca nele o ato de filosofar, provoca nele uma entrega, como se fosse essa paixão de Descartes.
Sócrates, então, né, diz, pela mão de Platão: estou vendo, amigo, que Teodoro não ajuizou erradamente tua natureza. Ele diz que, então, Teodoro havia relatado para Sócrates que Titeto era realmente um filósofo. E ele diz: pois a admiração é a verdadeira característica do filósofo. Não tem outra origem a filosofia. Então, Platão vai dizer pela boca de Sócrates que a verdadeira origem da filosofia é a admiração, o espanto, né? Essa admiração do mundo, esse espanto do mundo, essa observação do mundo. O homem começa a se perceber como criatura no mundo, e para vencer o mundo, para viver, para sobreviver, para existir, para transformar, manufaturar o mundo, ele precisa desse espanto e precisa da filosofia para pensar, compreender, entender e começar a produzir tudo aquilo que o homem produziu. Então é preciso pensar aqui que a filosofia que nós falamos aqui não é a filosofia que nós estamos estudando agora. A filosofia que nós estamos falando aqui é a filosofia lá do princípio, lá nas colônias da Jônia antiga, da Grécia, da Jônia. É lá que nasce essa filosofia que vai ser o quê? Constituída de todas as ciências, de todas as disciplinas que nós temos hoje na escola, de todos os componentes curriculares, né, de todas as ciências. Tudo isso nasce aí no berço fecundo da filosofia. E essa filosofia é o princípio de tudo isso. Depois, as áreas do conhecimento vão se separando e vão se constituindo em ciências, em áreas do conhecimento diversificadas, né, diferentes daquela palavra filosofia primeira. Mas é na filosofia primeira que todo esse saber que nós temos hoje nasce. Ele surge aí desse espanto, dessa busca, dessa paixão, dessa condição do homem de contemplar o todo e procurar então entender o todo. Então, o texto de Platão está disponível aí para você. Você pode ler o texto aí, se você gosta de se inteirar um pouco mais, o texto está disponível para você aí. Então, depois nós temos aqui um texto de Wittgenstein, né? Então, nós temos aí um texto de Wittgenstein, né, que diz para nós que qual é a sua meta em filosofia? Mostrar a mosca a saída da armadilha da garrafa. Então, a meta dele na filosofia deve ser mostrar a mosca a saída da armadilha da garrafa. Então, ou seja, existe aí na filosofia um questionamento, né, algo que deve ser feito. Como eu saio daqui? Como eu vou encontrar a saída? Como eu vou pensar para sair da armadilha da garrafa? Né? Como a mosca vai pensar um meio de sair da armadilha da garrafa. E ao mesmo tempo nós precisamos pensar como sair das armadilhas que são armadas para nós o tempo todo na sociedade, pelos poderes constituídos, por aqueles que vivem conosco, pelas mais diversas relações que nós temos. Então, filosofar é parar, é contemplar, é se admirar com aquilo e tentar compreender aquilo que está à nossa frente de uma maneira verdadeira, né? Não se deixar levar pelas opiniões dos outros, como os macacos lá em cima que estavam perdidos, né? Não deixar que essa paixão avassaladora te arrebate os sentidos, não te faça perceber realmente qual é a realidade que você está diante dela. É preciso então refletir sempre, pensar sempre, procurar mostrar para a mosca a saída da armadilha da garrafa, porque uma vez que ela entrou na armadilha, não tem como ela sair. E como ela vai fugir da armadilha? Então, isso para o Wittgenstein, né, é o segredo. Isso para ele é a filosofia. Essa é a meta da filosofia, né? Dizer que, olha, existem armadilhas, mas você tem que parar, pensar, refletir
para escapar das armadilhas que estão diante de você, impostas pela vida. Então essa é a grande compreensão da filosofia por Wittgenstein. Ele faz essa visão de que é preciso mostrar a mosca, ou é preciso mostrar as pessoas, mostrar aqueles que querem aprender a filosofar, a saída da armadilha da garrafa. Então é preciso que você venha a romper com tudo aquilo que você acha que sabe, para então procurar entender e ter um verdadeiro conhecimento. O texto então está aí, Investigações Filosóficas. Você pode depois acessar o texto. Então, a atividade que você deve enviar para o meu e-mail. Então nós vimos aí que é preciso fazer esse exercício de admiração e receber esse estranhamento, receber essas indagações do meio através dos sentidos dos fenômenos e procurar uma resposta para isso, para tudo e para todos. Então, a filosofia se ocupa de tudo isso e ela busca então respostas para tudo e para todos. Então essa é a grande característica da filosofia. A partir desse estranhamento, a partir dessa admiração, ela busca produzir resposta. Então, observando as imagens, um balão, uma foto de um balão aí viajando, a foto de uma menina com um guarda-chuva, se nós olharmos bem, existem aí as relações entre as fotos, os cenários acabam por parecer no primeiro momento idênticos, parece que a menina está voando também, flutuando como balão, Então, se procurarmos deixar de enxergar o cotidiano e seus elementos como dados ou óbvios, que perguntas espantosas podemos fazer sobre ele? Então, procure observar aí o seu cotidiano, a sua vida. Você sai de casa, vai trabalhar, volta do trabalho, chega em casa, tem sua rotina, se alimenta, vai dormir. Procure enxergar isso não como uma coisa óbvia. A sua vida poderia ser diferente. O que poderia acontecer na sua vida durante tudo isso que você faz durante o dia, que não seria muito óbvio? Como você pode romper com essa rotina de uma maneira boa e agradável para todos? Que pergunta espantosa você pode fazer sobre a sua rotina? Existe algo na sua rotina que você nunca parou para pensar? Mas eu passo aqui porque eu passo sempre por essa rua. Por que eu não faço outro caminho que talvez é mais curto para mim? Eu tenho mania de vir por esse caminho que é mais comprido. Ou porque eu tenho sempre que fazer dessa maneira, não posso experimentar uma outra maneira que talvez seja até mais produtiva do que aquela que eu uso. Então, essa obviedade da nossa vida, sermos óbvios, sermos rotineiros, fazermos sempre a mesma coisa da mesma maneira, é algo que tem que ser, essa é a primeira coisa que nós devemos questionar em nós mesmos. Será que o modo como eu vivo, o modo como eu penso, o modo como eu estou vivendo, como está acontecendo a minha vida, é o melhor meio que ela poderia acontecer? Não existem outros caminhos? Não existem outras possibilidades? Então esses são os grandes questionamentos da filosofia. Então, procure deixar de enxergar o seu cotidiano, aquilo que você faz no dia a dia, e os elementos que estão presentes nele, que são dados como óbvio. Isso aí está aí, faz 10 anos que eu trabalho aqui, isso aí está aí, eu nunca me preocupei em pensar o que é isso, eu estou preocupado com a minha mesa, isso aí não me diz respeito, eu não quero nem saber. Então, às vezes questionar algo, pensar sobre algo, pode te levar a um novo caminho, uma nova perspectiva dentro do próprio trabalho, se não dentro da vida. Pode te levar a novos caminhos dentro da própria vida, dentro da própria profissão. Então, procure perceber que perguntas espantosas podemos fazer sobre ele. Então, faça aí uma pequena redação, algumas linhas aí, pode ser aqui mesmo, abaixo aqui, e depois me envie o arquivo lá no meu e-mail. Não se esqueça de que agora o meu e-mail para envio de arquivos é esse aqui,
geraldomatos@profeducação.sp.gov.br, não é mais aquele que nós utilizávamos o ano passado. Então, procure, né, enviar a resposta para esse e-mail e, estando em casa, né, no ensino remoto, quer dizer, você está na escola essa semana, a semana que vem, a outra semana, você não virá à escola, você estará em casa no ensino remoto. Então não se esqueça que toda quinta-feira, às 6h30 da tarde, nós teremos a aula pelo CMSP, e é obrigatório que você assista essa aula. Então você deve estar logado lá, deve assistir essa aula, deve responder a tarefa que será proposta lá, para que você possa então ter a sua presença remota confirmada pelo app do CMSP, tá? Então não deixe de assistir a aula quinta-feira, agora dia 11, e depois nas outras semanas, se você estiver em ensino remoto, assista a aula do CMSP e procure responder aí a tarefa proposta para ter a sua presença registrada, tá? Então, se ficou alguma dúvida, né? Se você, nesse primeiro momento aí, nós percebermos realmente o que é essa admiração, né? Que a filosofia é esse momento de admiração, esse momento de estranhamento, esse momento de indagação diante do mundo, essa perplexidade, né? Esse frio na barriga, essa coisa que aquilo que não nos é, né, muito favorável, aquilo que não nos é muito de domínio, aquilo que nós não conhecemos muito, aquilo tende a nos provocar, né, uma certa reação negativa. Então nós não queremos nos ocupar daquilo que às vezes no primeiro momento nos causa estranheza demais, mas às vezes é justamente nessa estranheza que está o caminho para o futuro, que está o caminho que nós devemos tomar. Então é preciso perceber isso, é preciso perceber que muitas vezes nós temos que nos admirar daquilo que está à nossa volta e tentar compreender isso de uma forma mais real, mais verdadeira, e não se deixar levar de modo óbvio, né, pela obviedade, aí achando que aquilo é assim, como os macacos lá. Era assim, tem que ser assim, e eu vou viver assim, meu avô viveu assim, meu bisavô viveu assim, meu pai viveu assim, eu vou viver assim. Não. Você pode viver de uma outra forma, você pode viver de uma forma diferente, né? Nem sempre aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós temos como tradição é algo bom e vantajoso para a gente. Às vezes é preciso romper com algumas tradições, às vezes é preciso romper com algum conhecimento, às vezes é preciso romper com alguma situação para que nós possamos crescer e possamos encontrar um outro caminho melhor para todos nós na vida. Então, responda o questionamento aí. Se procurarmos deixar de enxergar o cotidiano e seus elementos como dados ou óbvios, que perguntas espantosas podemos fazer sobre ele? Então, bom estudo para você, eu aguardo a sua pergunta, e se você tiver alguma dúvida, entre lá, né, no WhatsApp, no grupo de WhatsApp da escola, ou eu também estarei, durante o tempo da aula, eu estarei no chat lá do Centro de Mídias, lá nas turmas da escola, eu estarei lá no chat da nossa turma, aguardando aí você e o seu questionamento, a sua dúvida, para que nós possamos conversar um pouco e tentar esclarecer as dúvidas que você possa ter. Então, bom estudo, até a próxima aula.